Olá, nós somos alunos do curso de Engenharia de Controle e Automação. Estaremos apresentando o trabalho prático 2, pedido pelos professores Rafael Emerick e Fidelis Zanetti. A gente vai estar apresentando a implementação de um pseudo-terminal que identifica o comando provável informado pelo usuário. O trabalho foi composto por Jorge Amador, Pedro Damascena e Marcela Vervloetti. Nesse terminal, pretendemos que seja desenvolvido um pseudo-terminal que interprete o comando fornecido pelo usuário a partir da maior similaridade entre as listagens de comandos suportados e o texto de entrada fornecido pelo usuário. O terminal deve, então, produzir uma saída em tela com um comando provável, a probabilidade de acerto e o código associado a esse comando. O código é a palavra em hexadecimal correspondente ao comando e está disponível no arquivo comandos.txt. Agora a gente vai apresentar um pouquinho como o programa funciona. Então, a gente vai explicar por debaixo dos panos o código desenvolvido. Pedro? Pode abrir o terminal, por favor? Executar ele. Primeiramente, quando a gente aperta para executar o nosso terminal, ele conta com um pequeno menu interativo com o usuário, que existem 4 opções. O primeiro, executar comandos. O segundo, exibir a lista de comandos que foram executados. O terceiro, a estatística de comandos executados. E o 4, que é fechar o programa. E agora eu vou estar passando a palavra para o Jorge, que vai estar simulando o nosso terminal. Pode ir, Jorge. Primeiramente, vamos executar alguns comandos para que a gente possa estar vendo tanto a lista quanto a estatística e vendo o nosso cálculo de similaridade. Primeiramente, eu vou escrever um dos comandos, que nem tem na nossa lista aqui, de forma correta. Eu vou escrever o primeiro, move left, e vamos ver se ele irá entender. Move left. Nós temos aqui que a gente digitou a palavra move left, ele deu para a gente a palavra move left como o comando sugerido e nos informou que a taxa de similaridade é de 100%. O código que ele fala para a gente que vai ser passado para o terminal de acordo com o nosso comando move left é o C000001, que de acordo com a lista bate. Então vemos que ao digitar o código correto, ele consegue entender qual é. Então aqui vou dizer que o comando que ele sugeriu para a gente realmente é o que a gente quer, e em seguida ele pergunta se a gente quer inserir outra palavra. Vou dizer sim para escrever essa palavra de forma errada, para a gente ver se o nosso programa vai estar sugerindo para a gente novamente ela. Agora eu vou escrever, em vez de move left, eu vou escrever move let com 2 T's. E vamos ver se ele vai sugerir para a gente move left. Novamente, ele sugeriu para a gente move left, mesmo a palavra tendo digitada tenha sido diferente. Vimos que a taxa de similaridade diminuiu, nós agora estamos em 99,91%, mas continuamos tendo esta palavra como a mais próxima. Além disso, como eu não comentei anteriormente, temos aqui a visualização do tempo de execução. Então aqui ele marcou o tempo inicial, o tempo final e a variação de tempo, o tempo que demorou para executar foi de 0,001 segundos. Agora eu vou confirmar com ele que realmente essa foi a palavra que eu queria e vou seguir voltando para o menu principal. Não quero executar o comando agora, para a gente estar dando uma olhada nas estatísticas. Voltando para o menu principal, eu vou abrir agora, antes de abrir a lista, as estatísticas para a gente ver como o nosso programa analisou os comandos. Aqui nós temos que foram executados apenas 2 comandos no total. Os 2 foram o comando número 1, que é o nosso move left. Então, 100% dos comandos executados foi o comando 1. Como todos os comandos a gente aceitou como todos os comandos sugeridos, a gente aceitou como comando que a gente queria, a nossa taxa de erro é de 0%, a nossa taxa de erro 100%. E o nosso histograma, como soube o comando 1, 100% dele é formado pelo comando 1. Novamente ele vem com a pergunta se eu quero voltar para o nosso terminal. Eu vou voltar para a gente estar dando uma olhada na lista de comandos executados. Na lista de comandos nós temos exatamente o que foi escrito, tanto no caso que a gente escreveu certo quanto errado, a sugestão e se a gente aceitou a sugestão. E no caso, qual o código que foi executado no terminal. Agora eu vou inserir mais uma palavra para a gente ver tanto o erro quanto o fato que a gente pode estar inserindo
comandos o quanto a gente quiser, enquanto a gente não fechar o nosso terminal, e ele vai continuar trazendo para a gente sem apagar os anteriores. Então, vou voltar no executar os comandos. Agora eu vou estar adicionando mais um, para a gente estar tendo mais um certo, além desse errado. Vou digitar de novo qualquer coisa, mas dessa vez, o que ele me recomendou, que foi o Move Forward, eu vou estar aceitando, e agora eu vou estar voltando para o nosso terminal para a gente estar vendo as estatísticas de como ficaram agora os comandos. Vou entrar primeiramente nas estatísticas, e nós temos aqui o que a gente já tinha feito, que foram os dois comandos 1. Temos o comando que a gente aceitou, que é o Move Forward, que é o 3, que foi o último que a gente digitou, e o terceiro que a gente digitou, que foi o S, e a gente recusou o Jump, ele aparece aqui para mim como erro, não aparece como nenhum comando, então a gente teve um erro. Então a gente teve aqui 50% do 1, 25% do 3 e 25% de erro. Então a nossa taxa de erro aqui foi de 25% e nossa taxa de acerto de 75%. E aqui a gente consegue ver um histograma, melhor agora com mais informações, de comando 1, comando 3 e de erros, de uma forma visual. O mesmo usado as tabelas, só que agora de forma visual. Vou voltar agora no nosso menu para a gente estar abrindo a lista de comandos, para a gente estar vendo o histórico de comandos, se realmente está tudo armazenado bonitinho. Nós temos os primeiros dois que a gente fez, Move Left e Move Let, que ambos a gente aceitou como Move Left, e digitamos agora o S, que recomendou Jump, e a gente deu como não, e o Ashwashwashwa, que deu Move Forward, e a gente aceitou como sim. E a gente pode ver aqui que a gente criou um código de erro com xxxx em vez dos números. Para quando isso for para o nosso robô, mantenha o mesmo padrão, mas tenha evidentemente que é um erro. E esse é o nosso terminal. A gente vai estar podendo sempre estar executando mais comandos e as nossas listas estatísticas sempre vão estar atualizando. E para a gente finalizar, a gente dá o número 4 e o programa finaliza. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre o desenvolvimento, né? Nós incluímos algumas bibliotecas para que todo esse código ele pudesse funcionar corretamente. Então, a gente teve stdio, a mesh, a time e as string. A gente definiu os arquivos de saída para poder esses relatórios serem gerados. Então, todos o histograma, a lista de comandos, todos eles são impressos, esses resultados, e a gente consegue consultar durante todo o ciclo de funcionamento do programa. A gente declarou, então, os cálculos no int, o cálculo do cosseno, então a gente declarou as variáveis, a gente adicionou também o marcador de tempo, para poder contar o tempo entre o enter até o tempo que o programa reconhece a função e repassa esse código. A gente fez então, o armazenamento das arrays e strings no formato ASCII2. Pode descer mais um pouquinho. A gente fez o cálculo, então, da raiz quadrada, da soma dos quadrados dos elementos das strings. A gente calculou o produto entre os elementos das strings com os dados inseridos, com a lista de comandos e o cosseno entre os mesmos. A gente verifica, então, qual dos cossenos é o maior e armazenamos a posição dele e finalizamos o contador de tempo do programa. Então, essa impressão ela é gerada, né? É salva nos arquivos. A gente salva também o cálculo de tempo total de execução do programa e faz a impressão e o registro externo e retorna a posição de maior cosseno. Logo em seguida, o Pedro vai explicar mais um pouquinho para a gente da próxima parte. Pode abrir para mim. Primeiramente, aqui é a parte que a gente fez para registrar a parte da estatística, né? A gente começou declarando as variáveis, depois fez os cálculos das porcentagens do uso de cada comando e depois fez a impressão da tabela dos usos dos comandos. Também fizemos a impressão das taxas de erro e acerto em função de análise, e tanto a impressão da tabela,
a impressão da taxa de erro e a impressão do histograma, depois da gente ter feito a impressão na tela e no arquivo, a gente finaliza e parte agora para a parte da tabela, que o Jorge vai estar comentando um pouco mais. Assim como a gente fez ali no histograma, essa função vai ser basicamente uma impressão. Então, a gente vai ter aqui a declaração das variáveis e vai ter a impressão tanto em tela, com o printf, quanto no arquivo externo pelo fprint. Ele termina de fazer essa impressão, ele finaliza a função e volta para o intmain. No intmain aqui, a gente vai ter todas as declarações, né, gerais, e a gente vai estar chamando todas essas funções que a gente já explicou para vocês. Então, no início, a gente declara as variáveis, em seguida, a gente faz aqui o armazenamento dos arquivos externos em variáveis, a gente faz a verificação da existência desses arquivos, e parte para armazenar as funções do arquivo que a gente está lendo para variáveis do sistema, do programa, para a gente realmente estar trabalhando com elas. A gente fecha esse arquivo de comandos e segue para o nosso terminal. Nessa parte aqui que a gente vai estar fazendo a criação do nosso menu. A gente tem um while aqui, que é o meu exec1. Então, enquanto o meu exec1, que a gente já começou com ele aqui como 1, tiver como 1, ele vai rodar o nosso menu. No nosso menu, a gente vai ter as opções, como foram demonstradas lá, e de acordo com a escolha do verifa, que foi a variável que a gente criou para estar fazendo essas escolhas, ele vai para um canto, ou ele vai executar os comandos, ou ele vai ler a lista de histórico, ou estatística, ou fecha. Vamos seguir aqui na ordem, que é a primeira que ele vai executar, enquanto o verifa for 1, ele vai rodar para a gente o executa comandos, que aqui a gente vai ter o início, que é onde a gente pergunta para o usuário qual é o comando que ele quer executar. A gente manda esse comando que ele executou para o nosso cálculo, que a Marcela explicou para a gente, e ele dá o retorno da posição de qual dos comandos que é o mais provável, né, que o nosso programa calculou para a gente qual é com maior similaridade. Ele vai imprimir para a pessoa dar uma olhada qual foi o comando e qual o código que vai ser executado, e a pessoa vai confirmar se ela quer, se ela aceita essa sugestão, né, se o nosso programa acertou realmente o que ela queria ou não. Feito isso, a gente vai verificar com o usuário se ele gostaria ou não de inserir mais comandos. Ele dizendo que não, a gente vai voltar para o nosso menu principal e a pessoa vai digitar novamente qual comando ela quer executar. Vamos dizer que no caso ela digite 2 para ir para a lista de comandos, a gente vai vir aqui para baixo para outro while, que é esse nosso while 2, que vai abrir a nossa função que foi explicada pelo Pedro, que vai estar imprimindo a tabela de porcentagem, a taxa de acerto de erro, mais o nosso histograma. É uma função muito simples, a gente simplesmente passa as informações que foram calculadas na nossa função 1 e que a gente armazenou aqui no main para essa função de impressão, ela imprime e a gente faz uma simples pergunta se o usuário quer ou não voltar para o menu. Ele digita 0 caso ele queira, a gente volta para o menu. E indo para o menu, eu vou seguir aqui como se a gente tivesse escolhido a A3, que seria o nosso histórico. Ele vai estar entrando da mesma forma que fez a estatística, a tabela de histórico, que foi a parte que eu expliquei anteriormente. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a outra função de impressão. Eu informo os dados que a gente já calculou aqui no intmain para ela, e ela faz essa impressão para a gente. Vale lembrar que para a gente estar tendo aquela mudança de telas que a gente teve no nosso programa, a gente usou a função system, a gente chamou uma função do sistema, a CLS, que fez a limpeza de tela. Então, sempre que a gente escolheu alguma opção daquela sala do menu principal, ele apaga tudo que tinha em tela e aparece somente as coisas daquele comando que a gente quer executar, seja de executar um comando, seja de lista de histórico ou das estatísticas. Por último, se a pessoa escolher o número 4, ele vai mudar o exec, então o exec vai deixar de ser 1 e vai virar 0, e o menu fecha. Fechando o menu, a gente vai fechar os nossos arquivos externos, que a gente externalizou o tempo que o nosso programa de cálculo executou, os comandos que foram executados que serão executados pelo nosso robô, e por último, as estatísticas, que são demonstradas aqui. Nós temos aqui os tempos, nós temos
os códigos foram executados, tanto o nome quanto o código, a gente tem até mesmo um erro. E por último, nós temos a mesma estatística que a gente viu lá, a gente tem ela aqui impressa, tanto a tabela quanto o nosso gráfico. E aqui embaixo a gente tem o histórico do que a gente rodou no sistema. E é isso. Finalizando, eu gostaria de concluir que essa estatística, todo o ciclo de trabalho do terminal, ela é reiniciada. Então, assim, toda vez que for consultar, tem que lembrar de consultar durante o ciclo de trabalho. Eu gostaria de agradecer, foi um desafio muito grande desenvolver esse código juntamente com os 2 alunos. Agradecer a parceria do professor, agradecer ao professor de geometria, o Fidelis, e espero que esses trabalhos tenham contribuído para o nosso conhecimento, espero desenvolver mais.